A nossa análise de hoje vai nos levar para um cenário, digamos, implacável: o deserto. E não é um deserto qualquer, não. Pensa nele como o grande palco onde uma nação recém-libertada é testada até o limite. É bem aqui, no coração do livro de Números, o quarto livro da Torá, que a gente acompanha a jornada tumultuadíssima de Israel saindo da escravidão para uma terra prometida. E isso já nos joga direto numa questão central. O que é que acontece quando a promessa parece muito distante e o presente é só dificuldade? O livro de Números, ele não é só um registro histórico. É um drama. Um drama intenso sobre conflitos, tanto os que vêm de dentro quanto os que vêm de fora. Então vamos mergulhar nisso. As primeiras ameaças, e talvez as mais perigosas, à liderança de Moisés, não vieram de exércitos inimigos. Elas vieram de dentro de casa, da sua própria família e da sua comunidade. Essa rebelião se desenrolou em duas frentes, sabe? De um lado, um desafio super pessoal, bem familiar. Miriam e Arão, os próprios irmãos dele, questionando a sua conexão exclusiva com Deus. Do outro lado, uma revolta política de peso. Coré, junto com 250 líderes de Israel, acusando Moisés e Arão de tirania, de se acharem melhores que todo mundo. As respostas para essas rebeliões são, imediatas e terríveis. Servem como uma demonstração divina de autoridade. Miriam é punida com lepra. No caso de Coré, a consequência é um cataclismo. A terra literalmente se abre e engole os líderes da rebelião. Um fogo consome os apoiadores e uma praga ainda dizima milhares que reclamaram em solidariedade. O recado era bem claro. Depois dessa rebelião interna, a nação inteira encara um momento que vai definir o destino de toda uma geração. A missão de espionar a Terra Prometida acaba se tornando o teste final da fé coletiva do povo. A tarefa, a princípio, parecia simples. 12 líderes, um de cada tribo, são enviados numa missão de reconhecimento de 40 dias. A ideia era avaliar a terra, o povo, as cidades e trazer um relatório. O futuro da nação dependia do que eles iam ver por lá. E o contraste nos relatórios é gritante. Todos os 12 concordam numa coisa: a terra é incrível, fértil, onde corre leite e mel. Mas é aí que a concordância acaba. 10 dos espiões só conseguem ver obstáculos. Gente forte, cidades muradas, até gigantes. A recomendação deles é de que a derrota é certa. Mas aí Josué e Caleb veem a mesmíssima cena através das lentes da fé. Para eles, a força do inimigo era irrelevante, porque Javé estava com eles. Essa frase dos 10 espiões resume perfeitamente a situação. O medo não só aumentou o tamanho do inimigo, mas diminuiu a percepção que eles tinham de si mesmos. Eles se viram como gafanhotos, sabe? Totalmente impotentes. Foi essa mentalidade de derrota que eles levaram de volta para o povo. O impacto desse relatório negativo foi imediato, devastador. A esperança virou desespero. A assembleia inteira se revolta. E não só contra Moisés, mas contra a própria ideia de liberdade. Eles preferiam voltar a ser escravos no Egito a ter que enfrentar os gigantes em Canaã. É um motim completo. Essa falha de fé coletiva, claro, não ia ficar sem resposta. A consequência foi severa, um castigo que acabou redefinindo a jornada daquele povo pelas próximas 4 décadas. A lógica da punição é perfeitamente simétrica. Pelos 40 dias de exploração, que foram marcados pela descrença, a nação é condenada a 40 anos de peregrinação no deserto. O objetivo era que a geração que se recusou a entrar na terra por medo morresse ali para que uma nova geração, nascida no deserto, pudesse finalmente herdar a promessa. E para reforçar esse tema da obediência, a narrativa traz exemplos individuais. Não se tratava só do destino do grupo. Nesse caso, um homem quebra a lei do sábado e, mesmo parecendo uma ofensa pequena, a lei é aplicada com todo rigor. A obediência era exigida em todos os níveis, sem exceção. Mas é aqui que vem a reviravolta mais chocante. A lei da obediência não valia só para o povo. Nem mesmo o grande líder, Moisés, estava acima dela. Aqui o princípio da justiça imparcial é demonstrado de forma cristalina. A geração rebelde está barrada da terra prometida. Ponto. Mas no momento de desobediência, Moisés e Arão recebem exatamente a mesma sentença. Cansado da pressão de liderar um povo que reclamava sem parar, Moisés bate na rocha para tirar água, em vez de falar com ela, como tinha sido ordenado. E por causa desse ato, eles liderariam um povo até as fronteiras, mas também não entrariam. Ninguém, absolutamente ninguém, estava isento. Mas
Apesar de tanta rebelião e tanta punição, a história tem um outro lado. Um lado que mostra momentos em que, contra tudo e contra todos, a proteção e a bênção divinas aparecem de formas inegáveis. A questão da liderança ainda estava ali, sabe, borbulhando sob a superfície. Depois da rebelião de Coré, como Deus poderia deixar claro, de uma vez por todas, quem ele tinha escolhido? A resposta vem na forma de um milagre silencioso, mas extremamente poderoso. O cajado de Arão, que estava junto com os outros 12 cajados dos líderes, não só brota da noite para o dia, como floresce e dá amêndoas maduras. Um sinal inconfundível da vida e da escolha divina que encerra de vez o debate sobre o sacerdócio. Em seguida, a ameaça muda de interna para externa. O rei Balaque de Moabe, apavorado com a aproximação dos israelitas, decide recorrer não a espadas, mas à guerra espiritual. Ele contrata Balaão, um profeta super renomado, para lançar uma maldição sobre o povo que ele não tinha coragem de enfrentar em batalha. A jornada de Balaão para encontrar Balaque é uma das histórias mais peculiares do texto. Primeiro, Deus proíbe Balaão de ir, depois permite, mas aí um anjo bloqueia o caminho. E o mais incrível é que só a jumenta de Balaão consegue ver o anjo. Depois de apanhar 3 vezes, o animal simplesmente fala, repreendendo o dono. Só então os olhos de Balaão se abrem para a presença divina. Imagina a cena. Balaão chega, sobe a montanha com a vista para o acampamento de Israel. Os altares são construídos, os sacrifícios são feitos. Mas na hora que ele abre a boca para amaldiçoar, ele se vê impotente. A vontade divina era muito mais forte que a sua própria intenção. O plano de Balaque não só falha, como sai pela culatra de uma forma espetacular. 3 vezes ele leva Balaão a lugares diferentes, esperando um resultado diferente. E 3 vezes a maldição que ele queria se transforma numa bênção profética sobre Israel. O inimigo externo se mostra totalmente impotente para reverter aquilo que foi divinamente abençoado. E isso nos deixa com uma reflexão final. A jornada, através do livro de Números, sugere que os gigantes em Canaã, os exércitos de Moabe, eles nunca foram a ameaça real. O verdadeiro campo de batalha era interno. A luta era contra o medo, a rebelião e a incredulidade. Uma questão que com certeza ecoa muito além das areias daquele deserto.